Sábado, 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. As estatísticas em torno do transtorno do espectro autista, elas não são precisas, mas estima-se que 2 milhões de brasileiros convivam com níveis diferentes do chamado TEA. Ainda há muito que se aprender sobre as origens e os efeitos do autismo, mas existe algo que os familiares dessas pessoas especiais conhecem muito bem. A aceitação e a dedicação são essenciais para dar qualidade de vida aos autistas. Um exercício de amor que mães praticam de maneira comovente. Veja agora na reportagem da Elaine Cortez. É um medo do futuro, é uma insegurança, um nó da garganta, porque não é fácil uma mãe ter um diagnóstico de uma deficiência no filho. Na hora você não consegue pensar em nada, né? Não tem, o rostinho vai dizer ele é um autista. E segundo, que os autistas, eles podem muito. É sobre o transtorno do espectro do autismo, TEA. Mas quando o nome aparece num diagnóstico, estamos falando do desconhecido, do vulnerável, de um susto que quase sempre começa na negação. Elas idealizam uma criança perfeita, que não vai ter nenhuma condição, e elas precisam lidar com o diagnóstico e com o que isso traz, né, para a vida delas. São muitos autistas dentro do autismo. É a primeira descoberta entre tantas nesse novo mundo. Transtorno do espectro do autismo. Isso significa que dentro desse quadro diagnóstico, a gente tem um espectro muito grande, né, de expressão de características. Então eu tenho desde aquela pessoa dentro do quadro do TEA, que é quase um gênio, que é muito inteligente, que é muito boa naquilo que faz, até a pessoa que tem uma comorbidade com uma deficiência intelectual. É reconhecer um filho e redescobrir uma mãe. As mulheres são as principais cuidadoras e quase 80% delas acabam abandonadas pelos companheiros quando um filho tem algum tipo de deficiência. Elas se deparam com muitos desafios de uma só vez. Ter que dedicar tempo de qualidade com exclusividade no desenvolvimento de uma criança atípica, muitas vezes ser a única renda da família e, ao mesmo tempo, ter que deixar a vida profissional em segundo plano. É desafiador, elas abdicam de muitas necessidades pessoais, se privam de sonhar, elas passam a viver em função daquela criança, né? O que é normal, o que é esperado de uma mãe. Mas existem muitos desafios também que elas enfrentam na sociedade, porque a sociedade, embora a gente fale muito de autismo, não são todos que estão prontos e não são todos que acolhem essas mães. Uma coisa é fato, essas crianças vão precisar de tempo para serem estimuladas, para serem assistidas por profissionais, e isso requer realmente assim, uma dedicação constante. E é exatamente neste momento que muitas famílias, especialmente as mães, fazem uma escolha entre a negação, a revolta e a transformação. Depois você tem que buscar força, né? Você fala, ele vai precisar de mim, né? Então eu tenho que buscar força de algum lugar para poder ajudá-lo. Ainda vou ter um longo caminho pela frente aí. Para ensinar, Rosana decidiu aprender. A dona de casa voltou a estudar depois de 20 anos. Com quase 50, é a mais nova universitária. Eu comecei a aprender outras coisas com ele, que a escola foi me fazendo esse intercâmbio. E aí eu falei, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de alguma coisa. Aí veio o interesse de buscar a voltar a estudar. Nesta pandemia, no meio das aulas remotas, ela decidiu que estudaria pedagogia pelo filho. Caio ganhou uma nova professora em casa. Poder ajudar mais, a cuidar mais e aprender mais. Rosana só queria aprender como ensinar o filho, mas descobriu um propósito. Assim como Sabrina, a empresária de tecnologia que virou terapeuta alimentar.
Só para você ter uma ideia, 90% dos autistas têm problemas gastrointestinais e não se é investigado. Então, aí eu começava a falar, dividir as minhas experiências com o Luiz. Olha o que eu estudei agora, olha o que eu estou entendendo agora. E aí eu comecei a dividir isso. Eu falei, opa, eu acho que eu vou conseguir ajudar outras famílias além de ajudar o Luiz, sabe? Junto com o TEA, Sabrina percebeu que Luiz tinha muitas comorbidades associadas ao autismo. Descobrimos mutações genéticas que faziam com que ele não absorvesse as vitaminas dos alimentos que ele comia. Nós identificamos mutações genéticas que faziam com que ele não fizesse a desintoxicação. Descobrimos problemas gastrointestinais. Então, foi uma infinidade de coisas, a lista foi enorme. Então, eu me assustei com isso, porque eram tão mais sérias do que os próprios comportamentos e dificuldades do Luiz, que eu falei, eu preciso entender o que é isso. Num primeiro momento, o sentimento foi um só: medo. Eu tinha medo de uma rejeição, eu tinha medo de alguma atitude preconceituosa, sabe? Do que a gente não conhecia, do medo do que poderia acontecer no futuro, sabe? Até que ela entendeu que o futuro poderia ser mais esperançoso com a dedicação dela. Sabrina foi estudar e, de tanto estudar, se graduou e se especializou numa área completamente diferente. A alimentação, ela é o nosso combustível, é o que faz nós termos energia para os nossos órgãos funcionarem, principalmente o nosso cérebro. Então, se essa criança não se alimenta bem, esse cérebro não vai desenvolver da maneira adequada. A mudança na vida da Sabrina e do Luiz repercutiu na história da Priscila e do Arthur. Eu tenho aprendido muito com a Sabrina, principalmente do que o autismo não é simplesmente uma deficiência, um problema, que o autismo vai muito além disso. E que a alimentação faz toda a diferença no comportamento, no cognitivo, no dia a dia da criança. Eu estou descobrindo um novo mundo alimentar, né? Então, assim, e além também, né, da ajuda como mãe, né? Porque você tem um filho que tem um autismo, é uma mãe que renasce numa descoberta nova todos os dias, um desafio novo todos os dias. Um amor que não cabe dentro do meu peito. Então, nenhum diagnóstico ia ser maior que isso, sabe? É em nome do amor, da conscientização. A mensagem ideal para essas famílias que estão enfrentando esse momento de descoberta do diagnóstico, início das terapias, foquem, né? É uma condição, tem tratamento para essa condição. Quanto mais os pais interagirem com as terapias, com o que é ensinado, com o que é orientado pelos profissionais, mais eles vão conseguir lidar melhor com isso e se adaptar às condições de vida diária.